Hoje, o advogado do ex-interno voltou a acusar o padre de ter um relacionamento com o cliente dele. E as investigações podem ser transferidas para a cúpula da Polícia Civil. O grupo dizia que iria denunciar supostos abusos sexuais cometidos pelo padre contra crianças. Júlio Lancelotti disse que pagou R$150 mil à quadrilha nos últimos 3 anos. Parte do dinheiro teria sido usada para comprar carros de luxo como este. O advogado de Anderson alega que nos últimos 8 anos, o acusado manteve um relacionamento amoroso com o padre e nesse tempo recebeu cerca de R$600 mil em dinheiro e presentes. Ele detalhou um ato sexual? Vários atos, né? Vários atos. Quantos mais ou menos? Durante esse período era uma média de 4 ou 5 vezes por mês, segundo ele. A partir de quando? A partir de quando ele estava internado, ainda com 16 ou 17 anos da FEBEM, desde esse período. A polícia investiga a denúncia de corrupção de menores feita contra o padre e também um enriquecimento ilícito de Anderson Batista. Olá, amigos. Salve Maria. Hoje nós estamos aqui para comentar mais uma daquelas estrepolias do padre Júlio Lancelotti. Nós sabemos que este é um sacerdote muito ligado às pautas identitárias, um adepto, que poderíamos dizer, da chamada teologia ecofeminista da libertação. É por isso que nós vemos na sua rede no Instagram, que já tem mais de 600 mil seguidores, as pautas identitárias marxistas a todo momento sendo replicadas. São questões relacionadas a LGBT, raças e afins. E, não obstante, outro ponto recorrente nas suas fotos versa sobre a questão de uma pretensa ajuda aos pobres. A todo momento nós vemos fotos do padre Júlio Lancelotti junto às pessoas que mais precisam. E aí isso me faz lembrar uma certa passagem do capítulo 6 de Mateus, em que Nosso Senhor mostra muito bem qual deve ser o espírito do católico ao ajudar aquele que está em extrema necessidade. Vamos às Escrituras. Quando, pois, dás esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai que vê o que fazes, em segredo te pagará. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é claro, ele mostra que toda ajuda tem que ser feita com espírito de desapego, não de ostentação, porque ostentar a virtude é vaidade que anula toda a virtude. O que o sacerdote quer, por um lado, é que as pessoas cheguem ao seu encontro para parabenizá-lo. Olha como esse padre é bom, ele ajuda os pobres. E usar a questão da pobreza como uma desculpa para avançar as pautas identitárias. Depois que ele recebeu a ameaça, isso sensibilizou mais, ele se tornou um pouco mais conhecido. Com isso, ele começou a receber mais ascensão. Porque, em plena homilia, ele recomendou um livro LGBT do autor Luiz Correia Lima, uma pessoa que, infelizmente, é professor da PUC-Rio e há muito tempo vem defendendo as pautas LGBTs como casamento gay e bênçãos a pares homossexuais. Um livro que saiu agora pela editora Vozes, Teologia e os LGBT+, do padre Luiz Correia Lima. A questão do casamento, a gente ainda pode ver, em termos religiosos, isso ainda está muito distante aqui no Brasil? No Brasil, sim. Mas na Holanda, por exemplo, é comum sacerdotes, 80% dos sacerdotes católicos abençoam uniões homoafetivas. Essa é uma pesquisa feita pela Universidade de Utrecht. E 50% dos sacerdotes católicos realizam essas bênçãos no templo católico. Mas isso porque a sociedade já se habituou
e ninguém rasga as vestes por causa disso. No Brasil nós ainda estamos longe disso. Assim, o padre Júlio Lancelotti se coloca ao lado dos cismáticos alemães que têm tentado mudar toda a doutrina moral da Igreja acerca do sexto mandamento. E o que dizem as Escrituras, o que dizem os grandes padres, os catecismos, etc., é sempre num sentido inverso. Então nós já expusemos aqui em outras ocasiões o célebre parágrafo 2357 do Catecismo, em que ele vai afirmar, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira, em caso algum podem ser aprovados. Vejam aqui que tanto o padre Júlio Lancelotti como o autor Luiz Correia Lima transgridem a passagem exposta no Catecismo. Se o Catecismo diz que os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados, o que esses dois sacerdotes têm feito? 80% dos sacerdotes católicos abençoam uniões homoafetivas. Bem como reconhecer seus talentos, contribuições e possibilidades. Uma releitura do Evangelho a partir da questão LGBT. Eis aí, mais uma vez, a teologia ecofeminista da libertação. Ora, mas a Igreja, em sua sabedoria, sabendo do sofrimento das pessoas que sofrem com a atração por outras do mesmo sexo, age solicitando que essas pessoas sejam recebidas com carinho, mas sem aprovar o pecado por um lado, mas por outra também impedindo o acesso dessas pessoas ao sacerdócio. Por isso que um documento da Congregação para a Educação Católica de 2005, emitida por Roma, vai afirmar: a Igreja, embora respeitando profundamente as pessoas em questão, não pode admitir ao seminário e às ordens sacras aqueles que praticam a homossexualidade, apresentam tendências homossexuais profundamente erradicadas, e agora parece que esse trecho final de Roma foi escrita para o padre Júlio Lancelotti. Atenção, homofóbicos de plantão. Ou apoiam a chamada cultura gay. Então, de acordo com o documento de Roma, um seminarista que apoie a cultura gay, como faz o padre Júlio Lancelotti, não pode nem chegar a ser ordenado. Então vejam quão distante se encontra o referido padre, amigo da extrema-esquerda em todo o Brasil, do magistério da Santa Igreja Católica. E se este sacerdote, infelizmente, recomenda para os seus fiéis um livro herético, nós do Centro Dom Bosco vamos optar por um caminho inverso. Recomendamos para vocês um livro escrito por um grande santo, São Pedro Damião, chamado O Livro de Gomorra, que é um livro escrito há quase 1000 anos, no qual o grande santo mostra que a Igreja Católica é contra a ordenação de sacerdotes que têm atração a pessoas do mesmo sexo. E ele vai usar palavras fortes, mas que vão ao encontro do que a Santa Igreja Católica sempre ensinou, seja nas Escrituras, seja na tradição. E aí ele vai dizer sobre as pessoas que sofrem com essa condição e se rendem a ela, um trecho que acho muito enigmático e que serviria muito bem a pessoas como o padre Júlio Lancelotti. Choro e lamento por ti, ó miserável alma, pois não te vejo chorar. Prostro-me por terra pedindo por ti, mas não vejo que faças o mesmo, depois de cometer um pecado tão grave, como este que o Senhor tem feito ao recomendar livros que vão contra o magistério da Igreja. E ainda, esforça-se para ascender ao ápice da ordem eclesiástica. Se ao menos tu, movida pela humildade, entristece-te, alegrar-me-ia em Deus de todo o coração. Se no segredo de tua alma, tu,
Lamenta-te com autêntica contrição, eu teria motivos para dançar, arrebatado de uma alegria inefável. Mas o que mais me move a chorar é que tu não choras. E assim, Padre Júlio Lancelotti, pedimos que faça uma reflexão dos atos de sua vida e que se converta, faça jus à ordenação. Rezemos pela Igreja no Brasil, rezemos pela Igreja na Alemanha e viva Cristo Rei.